como sempre fazemos antes de compartilharmos a palavra, nós temos um momento de oração, pedindo ao Espírito Santo que nos dê a compreensão, que nos dê o entendimento da palavra, daquilo que o Senhor colocou no coração para ser compartilhado com a igreja. Então, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, esteja orando nesse momento. Pai querido e santo, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por este culto, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor para conosco. E nesse momento em que nós temos a alegria, a liberdade de ter em mãos a tua palavra, pedimos ao teu Espírito que venha nos conduzir, que venha trazer essa mensagem aos nossos corações. Pai, que o Senhor me use segundo a tua graça, a teu favor, que a semente a ser lançada venha, ó Deus, a crescer, a multiplicar no coração de cada um, que em nome de Jesus o inimigo não cause nenhuma atrapalhação, nenhuma distração, para que, ó Deus, a tua palavra possa alimentar e gerar vida em nós. Eu oro, Senhor, em nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Esse último cântico fala muito do amor de Cristo. Nós cantamos exaltando o grande amor de Deus, Deus Pai, o grande amor do Filho, do Senhor Jesus Cristo. A palavra que Deus colocou a compartilhar com a igreja hoje, justamente ela fala sobre o amor de Cristo. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Como é importante nós termos compreensão do grande amor de Cristo por nós. Entender um pouco, porque nós não conseguiríamos jamais entender a plenitude do amor de Cristo por nós, mas entendermos um pouco pode fazer uma grande diferença na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Por isso se faz tão importante que os irmãos estejam atentos, acompanhem a palavra, para que possa gerar no nosso coração um entendimento maior do que é o amor de Cristo. Então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 19, que diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados em toda a plenitude de Deus. Amém, igreja? O último versículo que nós lemos, ele diz assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não há como nós sermos tomados de toda a plenitude de Deus se nós não conhecermos o grande amor de Cristo por nossas vidas. Paulo ele estava escrevendo a uma igreja, a igreja do Senhor na cidade de Éfeso, a uma comunidade de cristãos como nós, a uma comunidade de crentes no Senhor Jesus Cristo. E em dado momento da sua carta, ele faz uma pausa. Estava escrevendo a carta, eu consigo até imaginar, né? Paulo sentado, redigindo a carta, de repente ele para e fala: eu preciso orar pelos cristãos de Éfeso. E aí Paulo faz um intervalo, ele faz a sua oração, mas ele escreve também, por isso que ela chegou até nós. Então esse texto que nós lemos, ele é um pedaço de uma oração de Paulo. Algumas Bíblias, elas estão escritas em cima do capítulo, do versículo 14, talvez a sua Bíblia esteja escrito: Paulo ora novamente, a minha está. Então algumas traduções, elas colocam essas referências. Então tenha em mente que Paulo estava escrevendo uma carta para uma igreja
E em dado momento ele para fazer uma oração por essa igreja, pelos cristãos daquela igreja. E ele começa a oração dizendo assim: por essa causa, que causa que era essa? O Evangelho de Jesus Cristo. Por essa causa eu me ponho de joelhos. Então certamente Paulo parou e se ajoelhou para interceder por aquela igreja, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E aí ele diz, qual é a sua oração? Para que Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Essa é a primeira intercessão que Paulo faz nessa oração. Para que nós, como igreja, sejamos fortalecidos com poder. Mas que poder? Na sua Bíblia, se for uma tradução boa, a palavra Espírito deve estar com letra maiúscula. Mediante o seu Espírito no homem interior. O que significa isso? Que nós devemos ser fortalecidos pela ação do Espírito Santo que habita em nós, o homem interior, nosso ser espiritual. O Espírito de Deus habita em nós, habita em todos aqueles que um dia se renderam verdadeiramente a Jesus Cristo. Aliás, nós falamos isso também no domingo passado. Quando alguém crê em Jesus Cristo verdadeiramente, que Ele é o Filho de Deus, e o recebe como Senhor e Salvador na sua vida, se isso foi feito como um ato genuíno de fé, não uma simples confissão da boca para fora, se isso foi feito como um ato que gerou no coração, eu creio que naquele momento houve conversão daquela vida e o Espírito Santo passa a fazer morada. Pelo menos é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, amados, Paulo diz que nós, apesar de um dia termos nascidos de novo, regenerados pelo Espírito, ainda assim precisamos ser fortalecidos, sempre. Por isso ele ora para que a igreja, para que os cristãos de Éfeso fossem fortalecidos mediante o Espírito Santo. Deus tem insistido nisso conosco. Nós não encontramos fortalecimento de nenhuma outra forma, se não for buscando a presença de Deus, se não for orando em espírito, orando ao Senhor, buscando a presença de Deus, e isso sob a orientação do Espírito Santo. Não é de qualquer maneira. Então Paulo intercede para que aquela igreja fosse fortalecida mediante o Espírito de Deus, e assim Cristo habite no coração pela fé. De que maneira que isso acontece? É pela fé. Você não vai ver o Espírito Santo em forma de pomba dentro de você, nem descendo. É pela fé. Você crê e Ele está dentro de você. Você sente, porque a palavra de Deus diz que o nosso Espírito tem comunhão com o Espírito de Deus. E todos os que são filhos experimentam essa comunhão. Então Paulo continua dizendo que isso é pela fé. E que essa fé precisa estar arraigada. Talvez a palavra enraizada seja melhor compreensível. Enraizada, algo que penetrou, amados. Como que uma árvore enorme, de repente você passa aí numa praça, num jardim ou numa estrada e você vê uma árvore enorme, talvez um eucalipto, muito alta. Como que aquilo pode parar de pé e resistir aos ventos? Porque ao mesmo tempo que existe aquele crescimento para cima, visível, existe um crescimento interior, um crescimento para baixo, de raízes, que sustentam aquela árvore. Assim como o cristão, ele cresce também espiritualmente, no conhecimento da palavra, na caminhada com Deus, a fé é como uma raiz que precisa ser aprofundada, para que nós possamos também nos manter em pé, rígidos, firmes contra todos os ventos e tempestades da vida. Por isso Paulo usa a palavra arraigados, enraizados. Depois ele usa alicerçados. O alicerce é a mesma coisa, o mesmo pensamento. Não se faz uma casa ou um prédio se não tiver um fundamento. Há pouco tempo atrás eu estava vendo um programa que falava sobre a construção daquelas torres enormes que existem em Taiwan. E antes de mostrar a construção para cima, foi mostrado o fundamento que foi feito embaixo. É algo
fabuloso a quantidade de concreto, de ferro e a profundidade que foi cavado para que se estabelecesse um alicerce para levantar aquela torre, aquele prédio enorme. A nossa vida espiritual, amados, a nossa vida com Deus se assemelha a isso. É preciso criar raízes, é preciso um fundamento, um alicerce poderoso em fé. E Paulo diz que esse alicerce é também em amor, para que a nossa vida cristã permaneça, que nós não sejamos abalados, porque no dia a dia surgem situações que muitas vezes vão nos levar a talvez um momento difícil, um momento de provação. Então precisa desse alicerce, dessa raiz aprofundada. Mas aonde eu quero chegar é exatamente no versículo 19, que quando Paulo fala da importância de se conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. A vida cristã ela não é completa se nós não conhecermos o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Nós não vamos alcançar toda a plenitude que Paulo diz aqui, se não conhecermos o amor de Cristo, que excede o nosso entendimento. Mas se excede, como eu vou conhecer? Até onde eu alcançar, eu devo conhecer. Por isso, amados, é que nós vamos aprofundar um pouquinho nesse versículo 19. Nessa palavra que fala sobre conhecer o maravilhoso amor de Cristo. Primeiramente, o amor de Cristo não pode ser medido. O amor de Cristo não pode ser comparado. Não é possível eu querer comparar, por exemplo, o amor de Cristo com o amor que eu tenho pela minha esposa ou com o meu filho. Porque o amor de Cristo por nós excede tudo isso que nós conhecemos. Talvez o mais íntimo, o mais profundo amor que nós como seres humanos podemos experimentar e viver, ele não dá para comparar com o amor de Cristo. Não tem como colocar lado a lado, porque o amor de Cristo por nós, ele excede a nossa compreensão. Mas nós podemos vislumbrar algumas coisas desse amor. E isso conhecendo aquilo que o próprio Deus revelou na sua palavra. O amor de Cristo é puro. O amor de Cristo, ele não exige condições, ele é incondicional. Jesus Cristo vai me amar se eu obedecer a Ele. Ele vai continuar me amando na mesma proporção se eu desobedecer. O Senhor Jesus vai me amar se eu oferecer adoração a Ele, e Ele vai continuar me amando na mesma proporção se eu blasfemar contra o nome dEle. O amor de Cristo é incompreensível. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, que ele diz que o Senhor Jesus deixou a sua glória, a sua divindade, para vir em forma de criatura, em forma de homem, para que nós tivéssemos salvação. Será que nós compreendemos a infinitude desse amor? Quando o Senhor revela a João o mais conhecido versículo bíblico, João 3,16, que o Pai deu o seu Filho ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual pai que conseguiria imaginar entregar o seu filho para morrer? Não só por bons, porque bons não existem, todos somos pecadores. Paulo diz, não há um justo sequer que possa dizer que eu mereci aquilo que Jesus fez. Então, amados, não há compreensão da plenitude, da infinitude do amor de Cristo. Mas nós podemos vislumbrar esse amor na nossa própria vida, sabendo que Ele deixou a sua glória, veio em forma humana, morreu na cruz, ressuscitou, cumpriu uma obra para que nós pudéssemos encontrar salvação. Então isso aponta para o amor de Jesus Cristo. Quando João, lá no capítulo 1, versículo 29, no momento em que Jesus se aproximava para ser batizado, João Batista estava ali à beira do rio, e Jesus vem se aproximando,
João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, uma maneira de poder entender ou compreender um pouquinho desse amor de Cristo é olhar para aquilo que João fala. Eis o Cordeiro de Deus, olha para ele. Observe o Cordeiro de Deus para que você compreenda o amor, o quanto custou a nossa salvação. Nós temos que prestar atenção, amados, nessas palavras, porque João aponta para ele. Observem o Cordeiro de Deus, observem os gestos de amor do Senhor Jesus Cristo. Vocês querem conhecer o amor de Cristo? Olhem para aquilo que Ele fez. Essa é a melhor maneira de, humanamente falando, nós conhecermos o amor de Cristo, ainda que jamais compreenderemos com a nossa mente a totalidade desse amor. Então olhem para aquilo que Jesus Cristo fez. Olhem para aquele que deixou o trono de glória, que se fez homem. Olhem para a sua santidade. O Senhor Jesus é santo, como ninguém é santo. Toda a santidade reside na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele é o resplendor da glória do Pai. O Senhor Jesus é o resplendor da glória de Deus Pai. Como podemos compreender o seu amor? Olhando, conhecendo a vida dele que foi revelada nos Evangelhos. Se você já leu os Evangelhos, você sabe tudo aquilo que Jesus viveu, sofreu, todas as curas que Ele operou, como Ele tinha compaixão pelos enfermos, como Ele tinha compaixão por aqueles que eram pecadores, como Ele tratou com infinita bondade, com infinito amor aquela mulher pecadora que foi trazida à sua presença para ser apedrejada, e a lei dava todo o respaldo para que ela fosse apedrejada, e Ele tratou com tremendo amor, com profunda sabedoria. Esse é o amor de Cristo. Você quer conhecer o amor de Cristo? Leia a palavra de Deus, leia os Evangelhos, veja as atitudes que o Senhor Jesus tinha em cada circunstância da vida dele. Quando Ele se compadece daquela viúva que tinha perdido o seu único filho, quando Ele tem aquele encontro com o cortejo fúnebre, o filho da viúva de Naim, e Ele se compadece, Ele sabia que era o único filho daquela mulher, e humanamente falando, ninguém poderia fazer nada, e Ele traz a vida daquele jovem novamente. Como Ele se compadece em amor da filha de Jairo, que Ele também traz a vida daquela que havia morrido. Como a palavra diz no texto de João, na ressurreição de Lázaro, Ele se comoveu interiormente, Ele se abalou, porque Ele amava Lázaro de tal maneira. Imagina o Senhor Jesus vendo a dor de Marta e de Maria. Era uma família próxima, eram pessoas que Ele convivia, eram pessoas que Ele amava, que Ele tinha proximidade, relacionamento com o homem. Quantas vezes na palavra de Deus nós vemos a expressão do amor de Cristo? E por que é importante nós compreendermos o amor de Cristo? Porque da mesma maneira que Ele amou nos Evangelhos, Ele continua nos amando hoje, amados. O Senhor Jesus Cristo continua amando a cada um de nós com a mesma intensidade que Ele amou a Lázaro, que Ele amou a mulher pecadora, que Ele amou todos aqueles que se aproximavam e buscavam. A mesma intensidade que Ele amou até o jovem rico que deu as costas para Ele. O Evangelho de Marcos narra a passagem de Jesus com o jovem rico, o jovem que desejava saber o que era preciso fazer para alcançar a salvação, para ir para o céu. E Jesus fala: olha, observa as leis, os mandamentos. Ele fala: mas isso eu faço desde a minha mocidade, desde a minha adolescência. Observo todos os mandamentos. E Jesus olha para o interior, tinha algo ali que impedia do amor fluir do jovem para Deus. A riqueza era o impedimento. E Jesus fala: então vende a tua riqueza, distribui, dá aos pobres e me segue. E me segue. E aquele jovem ficou
abalado com aquela palavra, ele deu as costas, ele foi embora. E a palavra diz: e Jesus o amou. Jesus continua nos amando da mesma maneira. Jesus continua amando aqueles que dão as costas para Ele, aqueles que rejeitam a palavra. Jesus ama aquela pessoa que você pregou e que caçoou da sua pregação e que escarneceu do nome de Jesus. Jesus continua amando da mesma maneira, da mesma intensidade. E assim também Ele ama cada um de nós. Ele ama quando nós pecamos, da mesma maneira que Ele nos ama quando nós adoramos. Então esse, amado, é o amor de Cristo. O amor de Cristo não é um amor cego que desconhece as nossas falhas. O amor de Cristo conhece as nossas falhas. Ele sabe tudo sobre nós e Ele nos ama mesmo assim. Ele continua nos amando, mesmo quando Ele sabe que o nosso coração tem um sentimento ruim a respeito de um outro irmão, que também é filho do mesmo Pai, que também o sangue de Jesus verteu por aquela vida. Ele conhece o que está no nosso interior. Jesus já sabia o caminho que esse amor ia levá-lo, que era o caminho da cruz. Com certeza Ele sabia. E por causa desse amor, Ele enfrentou o caminho da cruz. Jesus sabia esse caminho, Ele não desistiu de nos amar. O amor de Cristo não foge, não diminui. O amor de Cristo não muda. O amor de Cristo não desaponta. E lá em 2 Coríntios 5,14, Paulo afirma: o amor de Cristo nos constrange. Talvez você tenha uma visão do que significa a palavra constrangido. Fulano ficou constrangido. É quando a pessoa fica assim meio sem jeito, né? Mas não é esse o significado da palavra constrangimento nesse texto. Quando Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Quando nós vamos olhar o original da palavra, a palavra que Paulo utilizou no grego, ela significava segurar junto. E ela era usada quando um soldado prendia alguém ou levava um preso. É essa a palavra que Paulo usa, no sentido de constranger, significando que o amor de Cristo nos constrange de tal maneira que nós somos segurados por Ele com firmeza. Como um soldado segurava na época alguém que estava sendo preso. Não é mais profundo entender desse jeito? Não é um constrangimento assim: o amor de Cristo me constrange. É no sentido que o amor de Cristo é tão profundo, tão intenso, que é como se nós estivéssemos segurados, presos. E isso é maravilhoso. Esse é o amor de Cristo, amados. O amor de Cristo nos prende. Foi o seu amor que o motivou a morrer por nós. O amor de Cristo nos constrange de tal maneira, nos prende de tal maneira, que lá em Romanos capítulo 8, do 35 ao 39, eu convido você a abrir esse texto. Paulo faz uma das declarações mais lindas da palavra de Deus em relação ao amor de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, do 35 ao 39. Tente compreender o quanto que Cristo te ama. Porque Paulo expressa dessa maneira: quem nos separará do amor de Cristo? Será que existe alguma coisa que pode nos separar do amor de Cristo? Ele diz: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso aqui expressa bem a vida daqueles cristãos que a irmã Leandira testificou. Não a nossa, porque nós não somos levados todos os dias para o matadouro como ovelha. Nós estamos aqui num país onde há plena segurança, mas vai ser cristão num país muçulmano para você ver o que é. E Paulo vivia essa realidade, porque o Império Romano perseguia e matava os cristãos com prazer, com satisfação. Então Paulo estava expressando tudo isso. Ele diz a partir do versículo 37: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha a profundidade do amor de Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode ou poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus. É dessa maneira que o Senhor nos ama. Será que nós conseguimos compreender um pouquinho mais a partir de hoje o que é o amor de Cristo por nós? Quando nós compreendemos um pouquinho mais do que é o amor de Cristo por nós, consequentemente nós vamos também retribuir através da nossa vida um pouco mais desse amor. É interessante a gente ver o relacionamento do amor entre, vamos pegar a mãe e a criança. Não que o amor do pai seja menor, mas a mãe que gerou, eu sei que tem algo diferente. Eu sei que a minha esposa sentiu algo que eu não pude sentir. A Giovana, a Tainá, a Juliana, as irmãs que estão grávidas, que têm aí um bebê no ventre, sabem e vão sentir algo que os homens não podem sentir. Imagina a profundidade desse amor. Se for necessário, eu sei que qualquer mãe com essa consciência, se preciso for, ela dar a vida pelo filho. Ela se entrega pelo filho. É natural. É um amor gerado por Deus, mas ainda esse amor não dá para comparar com o de Cristo por nós. Então, amados, o amor de Cristo é algo que excede o nosso entendimento, mas nós podemos compreender a ponto de, com a nossa vida, retribuirmos. A criança e a mãe, quando você observa o relacionamento, há uma ponte onde o amor ele vai e vem, flui algo tremendo. Por que a criança prefere o colo da mãe para dormir? Será que é porque é mais macio? Amados, há algo que flui, há algo que brota do íntimo. O pai sente, mas a mãe sente com mais intensidade. Talvez seja um privilégio que Deus concede às mulheres, pelas dores, e pela luta que é gerar um filho. Mas o amor de Cristo vai além. Mas nós podemos retribuir como filhos esse amor. Como a criança que abraça, que retribui, nós podemos também retribuir a Jesus esse amor. De que forma? Adorando, reconhecendo o poder do nome de Jesus. Por isso que quando no momento de adoração, nós podemos nos entregar, reconhecendo esse amor. Esse é o nosso Jesus. Eu estou cantando para aquele que morreu na cruz por mim, para aquele que teve por mim um amor incondicional, apesar do que eu era e do que eu continuo sendo. Melhorei um pouquinho depois da conversão, mas ainda continuo sendo pecador, e o Senhor Jesus tem por mim o mesmo amor. Precisamos compreender esse amor. Amados, quando nós compreendemos esse amor, nós passamos a viver com uma segurança, uma proteção que esse amor nos transmite. Quando nós compreendemos esse nada pode nos separar do amor de Cristo, isso deve gerar no nosso coração uma fé, uma segurança, uma tranquilidade, amados, que nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Cristo. Nada pode me afastar do amor de Cristo. Há um pormenor: o homem tem liberdade de dar as costas e sair, mas o amor de Cristo, ele continua o mesmo. Então a palavra vem hoje para que nós aprendamos a nos aproximar cada vez mais, a como filhos nos jogar cada vez mais nos braços do Senhor Jesus Cristo, ou aos pés do Senhor Jesus, como você queira entender. Mas essa palavra que nos ensina, que nos mostra um pouco da grandeza desse amor, ela nos leva a aprender a retribuir também ao Senhor esse amor, a nos aproximarmos mais em adoração, a valorizarmos as coisas que o Senhor Jesus valoriza, amados. A irmã Leonina falou algo que, se eu tivesse falado, eu estaria advogando em causa própria como pastor. Quantas vezes eu não tenho expressado, muitas vezes aqui na igreja, o meu descontentamento, pela participação pequena
dos irmãos, nos cultos de quarta-feira, de sábado, na escola bíblica, porque é algo que vem do amor de Deus, que é a igreja, que é algo que oferece, mas nós não retribuímos esse amor, mesmo que tenhamos condições, mesmo que o serviço não nos impeça, nós não temos retribuído esse amor, e nós podemos nos doar mais, nós podemos retribuir esse amor tão grande, incompreensível, que é o amor de Cristo por cada um de nós. O profeta Oséias, muito antes do Senhor Jesus vir, ele profetizou que o Senhor iria nos atrair com cordas de amor, com laços de amor. Está lá em Oséias 11, versículo 4. O que era isso que o profeta estava dizendo? Que o amor de Deus seria comparado de uma maneira tão grande, tão forte, que é como se nós fôssemos amarrados, presos em cordas, atraídos para esse amor. Então, amados, quando nós entendemos isso, nós compreendemos o amor de Cristo, e Ele também nos aponta para uma responsabilidade que está sobre a nossa vida. E eu quero encerrar essa mensagem com um texto em que o próprio Senhor Jesus proferiu lá em João, Evangelho de João 13:34. Porque todo esse amor que Cristo demonstrou e continua demonstrando a cada um de nós, ele veio acompanhado de um mandamento, de uma ordem que o próprio Jesus estabeleceu, quando ele diz em João 13, versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. E esse versículo fecha a mensagem dessa noite. Não preciso aprofundar nesse versículo. Cada um pode fazer uma autoanálise da sua vida e ver se porventura você tem conseguido obedecer a esse mandamento. Cada um de nós podemos nos autoanalisar e ver se o nosso comportamento em relação aos irmãos, em relação à igreja, em relação àqueles que não são irmãos na fé, porque também por eles devemos ter o mesmo amor. Jesus, ele deixa de uma maneira bem clara: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Isso resume toda a lei, todos os profetas, tudo que foi ensinado no Antigo Testamento, no Novo. Jesus resumiu em 2 mandamentos: o amor a Deus acima de tudo, e o amor ao próximo como a si mesmo, e como Ele amou, que nós também aprendamos a amar. Então, amada igreja, dentro dessa palavra que nós compartilhamos nessa noite, eu creio que talvez seja necessário, porque eu falo por mim, pela minha própria vida, eu entendo que é necessário pedir ao Senhor que me dê um coração mais cheio de amor, que tire alguma dureza, alguma barreira, alguma muralha, algum obstáculo, algum escudo que talvez eu tenha no meu coração, que talvez os irmãos tenham no coração de vocês, para que essas barreiras, essas fortalezas, elas venham a cair, para que nós possamos pelo menos começar a partir de nós que somos cristãos, expressar esse amor, expressar essa dedicação no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, orando uns pelos outros, intercedendo, visitando, expressando amor. Visita, amados, não é obrigação só do pastor. Eu não dou conta de visitar todas as famílias da igreja. A gente acaba socorrendo as que estão passando em situações mais difíceis, por questões de horário, por questões de compromisso, tanto da minha parte quanto das famílias. Mas eu tenho visto com alegria que alguns irmãos têm visitado uns aos outros. Eu tenho visto que algumas famílias têm compartilhado as suas lutas e dificuldades. E isso é maravilhoso, porque isso expressa o amor de Deus. Não é obrigação só dos presbíteros, não é obrigação só dos diáconos auxiliar,
na parte social, na necessidade, a obrigação de todos nós. Isso é expressar o amor de Cristo. Quando nós expressamos o amor de Cristo, nós podemos olhar para o nosso irmão e enxergar ele como Cristo enxerga ele, amá-lo com as suas dificuldades, com os seus defeitos. É verdade, nós precisamos amar o nosso irmão com os defeitos que ele tem, com as limitações que ele tem, e todos nós temos, amados. Não há um sequer aqui que não tenha um defeito, uma limitação, uma dificuldade, uma deficiência de caráter, porque nós estamos em processo, em construção, nós estamos em obras. A partir daquele momento que o Espírito Santo começou, ele vai até o fim da nossa vida operando essa obra, nos fazendo melhores a cada dia. Então não adianta reparar nos defeitos que existem entre os irmãos dentro da igreja, em todas as igrejas, em todos os lugares. Olhe para as virtudes, olhe para o que o teu irmão tem de bom, olhe para o que a tua irmã tem de bom, ame-a por aquilo que ela é. Marido, ame a sua esposa por aquilo que ela é, com os defeitos dela, com as limitações dela. Esposa, ame o seu marido do jeito que ele é, com as limitações dele, com as dificuldades dele. É assim, amados. Vamos nos amar mutuamente, da maneira como nós somos. E deixe que o Espírito Santo faz em nós a obra de aperfeiçoamento. Não sou eu quem vou fazer a obra de aperfeiçoamento na vida de ninguém. E você também não vai conseguir mudar a vida do teu irmão. Simplesmente ore, quem vai fazer a obra do aperfeiçoamento é o Espírito de Deus. Então vamos aprender a demonstrar esse amor, a viver esse amor, porque a grande marca da igreja cristã é o amor entre os irmãos. Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, muita coisa que atraía as pessoas de fora a virem para aquela igreja, era que as pessoas de fora viam o quanto os cristãos se amavam. Eles não precisavam nem sair pregando, Deus ia acrescentando. Mas as pessoas viam o amor que existia entre aquela comunidade de cristãos, entre aqueles que se declaravam discípulos de Jesus Cristo. E lamentavelmente o que é que as pessoas de fora veem hoje, e que às vezes a gente ouve, não me referindo à igreja aqui local, mas me referindo de um modo geral, ao mau testemunho que os cristãos têm dado. Ao invés de aproximar as pessoas, afasta. Imagina, eu vou querer ser crente como aquele lá. Para ser igual a ele, eu não preciso ser cristão. Então, amados, o amor de Cristo é o maior instrumento para a conversão de vidas. Eu quero convidar o Ministério de Louvor à frente. Nós vamos encerrar o culto com um momento de oração, pedindo a Deus que nós aprendamos a transmitir esse amor. Pedindo a Deus que todas as barreiras do nosso coração venham a cair por terra, que nós verdadeiramente passemos a nos amar uns aos outros, a oferecer esse amor. Então vamos nos colocar em pé. Pai querido, o que é que tem fluído do meu coração? Qual é o tipo de água que tem jorrado na minha vida? Pai querido, eu peço perdão por todas as vezes que tenho pecado, desobedecendo o mandamento que o Senhor Jesus deu, ao qual nós devemos nos amar uns aos outros. Perdoa-nos, ó Deus, pelo sangue precioso de Jesus Cristo, nos cobre do teu perdão. E pela ação do Espírito Santo em nossa vida, que todas as barreiras, todos os obstáculos, as fortalezas que tenhamos criado em nossa alma, em nosso coração, tudo que tem impedido o perfeito fluir do teu amor através da nossa vida, que todo impedimento, toda mazela venha a ser removida da nossa alma, do nosso coração. Pai, aumenta o nosso amor, gera em nós esse perfeito amor. Ensina-nos a amar como teu Filho Jesus Cristo nos amou. Pai, quebranta o nosso coração, para que o nosso coração possa amar a todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que temos relacionamento e aqueles que não conhecemos, mas que nós vemos todos os dias, as pessoas que
encontramos no trabalho, no dia a dia, que possamos oferecer a elas o nosso amor e que esse amor aproxime elas do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso testemunho seja um testemunho de amor. Pai, mais uma vez perdoa-nos de todas as vezes em que o nosso testemunho foi um testemunho ruim, um testemunho negativo, um testemunho de ausência, um testemunho de indiferença à dor do próximo, à dor do nosso irmão. Perdoa-nos, ó Deus, cura a nossa alma, cura o nosso coração, tira a dureza do nosso coração, ó Deus, dá-nos um coração quebrantado, um coração obediente, um coração que saiba expressar o verdadeiro amor. Pai, faze isso pela tua igreja, por todos nós que estamos aqui nessa noite, que recebemos essa palavra que é para nós. Essa palavra é para nós. Senhor, faz essa grande obra em nossa vida. Ensina-nos a amar, leva-nos a expressar esse amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos, como diz a letra dessa canção, mergulhar na graça e aprofundar no amor de Deus, afundar nas águas da graça e transmitir o amor de Deus, porque Ele nos ama da maneira que nós somos. Se Ele tivesse olhado para as nossas falhas, para os nossos pecados, para nos amar, ai de nós. Mas Ele não olhou, Ele não fez conta, Ele nos amou da mesma forma e continua nos amando. Jesus te ama e eu também. Olha para o teu irmão que está do seu lado direito, lado esquerdo, que está atrás, e diga para ele: Jesus te ama e eu também te amo. O amor de Cristo cobre a nossa vida, o amor de Deus flui. Abraça o teu irmão, cumprimente, dê um abraço, transmita o amor, deixa fluir o perfeito amor, deixa que o amor de Deus toque essa vida com um abraço, com um sorriso. Adore ao Senhor. Nós te amamos,
possamos descansar na certeza, na segurança desse amor. Vamos levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém e glória a Deus.